deste canal maravilhoso, sensacional e perfeito. E hoje é dia do quadro mais aguardado de todos, Crentez. Se você é novo por aqui, é um quadro onde eu desmistifico algumas coisas da Bíblia, respondo perguntas sobre a vida cristã, sobre a Bíblia, sobre Jesus, fundamentadas na palavra do Senhor. De forma alguma, nada daqui é achismo do meu coração, tudo veio e foi tirado da Bíblia, que pra mim é verdade absoluta e eu vivo tendo ela como verdade absoluta. Então basicamente esse vídeo é pros crentes que estão em dúvida, pros simpatizantes da vida crente, pra galera que tem dúvida, que eu sei que muita gente tem dúvida e o povo perece por não ter conhecimento, e estamos aqui então pra falar sobre algumas coisas. Eu não sou ninguém, gente, ninguém. Sou apenas uma menina apaixonada por Jesus que está aqui pra falar sobre esse amor lindo que transformou a minha vida. E o que eu ia dizer? Chegou... lembrei. Se você quiser mandar sua pergunta pro próximo Crentez, é só me seguir no Instagram, que uma vez por mês eu coloco lá a caixinha de perguntas e falo que é perguntas pro Crentez. E te aconselho a assistir os outros Crentez que já saíram, tem uma playlist completa, porque dessa vez eu recebi muita pergunta que eu já respondi aqui nesse quadro. Então fica de olho, assiste todos, pra você sanar as suas dúvidas e ver se a sua pergunta ainda já não foi respondida. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever neste canal maravilhoso, de se inscrever também no canal de vlogs, é sempre o primeiro link aqui embaixo, por lá tem muita coisa legal também, amo. E me segue no Instagram, que por lá também tem muita coisa legal, e você pode enviar sua pergunta pro Crentez. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e vamos que o de hoje está demais. A primeira pergunta é: não consigo começar a ler a Bíblia. Você tem alguma dica de como tornar isso mais fácil? Eu entendo totalmente essa pergunta, porque quando eu comecei a ler eu também achava difícil e chato. Às vezes ela também fica muito difícil de compreender, tanto que é o que eu sempre digo, gente, a Bíblia não é um livro para ser lido como qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus e eu creio de todo o meu coração que ela é viva e sobrenatural. Então, ao ler a Bíblia, peça a ajuda do Espírito Santo, ore antes, peça para que ele te dê as revelações, para que ele acompanhe você na leitura, para que o que você esteja lendo entre no seu coração verdadeiramente, você compreenda a palavra do Senhor. Mas, para começar a ler, eu sempre acho que a melhor forma de começar a ler a Bíblia é através dos evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas e João. Leiam todos esses, João, Lucas, Mateus, Marcos, na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Conhecer Jesus é a parte mais importante da Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira gira ao redor de Jesus e, principalmente, a Bíblia inteira aponta para Jesus. De Gênesis até Malaquias, tudo aponta para Jesus. E tudo é sobre Jesus, ele é o centro e todo o motivo da Bíblia é Jesus. Leia os evangelhos de coração aberto e pede para o Espírito Santo te guiar, e eu tenho certeza absoluta que o seu coração vai ser transformado. Porque conhecer a história de Jesus, cara, e nossa, é impossível você conhecer Jesus e não ser tocado pela maravilhosidade de quem ele é. Depois disso, você pode ler Salmos. Eu lembro que eu lia muito Salmos quando eu comecei a ler, e depois eu comecei um plano de leitura da Bíblia. Hoje eu faço eu ainda não terminei de ler ela inteira. Leio 3 partes, 3 vezes por dia, separei em 3 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento e Salmos, Provérbios, até Cânticos dos Cânticos, sabe? Tô lendo assim há um tempo já até eu terminar, e depois que eu terminar dessa forma eu vou começar outra leitura. Outra coisa importante: escolha bem uma tradução. Se você nunca leu a Bíblia, se você não faz a menor ideia do que tá escrito aqui, você não sabe nada de nada, assim como eu, quando eu comecei a ler a Bíblia eu não sabia, a melhor tradução que eu te recomendo é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é a minha. Ela tem alguns problemas por ser muito facilitada, algumas coisas ela muda um pouco, ela não tem uma fidelidade tão grande ao texto original, mas ela passa todas as informações pra gente de uma forma extremamente fácil de compreender. Então eu acho que pra uma primeira leitura, essa tradução é muito boa, porque você consegue entender verdadeiramente tudo o que tá passando de forma prática. Você leu, você entendeu, porque é tudo bem fácil de entender. Então recomendo essa linguagem pra você, essa primeira tradução, caso você nunca tenha lido a Bíblia. Depois vamos procurar outras. Depois que eu terminar de ler ela, eu quero comprar ou a King James ou a NVT, eu ainda não sei qual das duas, estou pesquisando. E tem também um vídeo aqui no canal onde eu conto pra vocês direitinho de como eu leio a Bíblia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E se eu tiver esquecido por acaso, joga aí no search, Vitória Doso, como eu leio a Bíblia.
Daí vai aparecer o vídeo. Você não acredita que a Bíblia tenha sido mudada ao longo dos anos? Antes de eu conhecer Jesus, eu me fazia muito essa pergunta e vivia falando também aquela coisa de ai, mas foram homens que escreveram. E assim, gente, o que aconteceu na minha vida depois que eu recebi a Bíblia como a palavra de Deus, eu não sei explicar pra vocês. É algo sobrenatural. E um dia eu duvidava e no outro dia eu comecei a crer completamente, 100% em cada linha e cada palavra do que tá escrito aqui. Então assim, peça a Deus para que Ele tire do teu coração as dúvidas ou para que Ele sane as tuas dúvidas de acordo com aquilo que você esteja sentindo. Eu pesquisei uma época quando eu tava duvidando muito da veracidade da Bíblia e eu já tinha, não foi quando eu conheci Jesus, foi antes de eu verdadeiramente conhecê-lo, mas eu tava me simpatizando com o cristianismo e tal, e eu tinha muita dúvida em relação à Bíblia, e eu pensava que homens tinham escrito ela, que poderiam ter escrito ela do jeito que eles quisessem e tal, pra criar uma doutrina, pra doutrinar pessoas. Eu acreditava em tudo isso. E eu comecei a pesquisar. E vocês sabiam que os manuscritos da Bíblia, aqueles papéis originais onde foram escritos a Bíblia lá muitos anos atrás, eles são mais fiéis ao texto original de hoje do que os textos que a gente lê de Platão e Aristóteles? Você sabia disso? Que tem mais chance do que as coisas que Platão e Aristóteles falaram, escreveram e que a gente estuda como verdade e ciência. Existe mais chance da Bíblia ser 100% fiel ao texto original do que os textos de Platão e Aristóteles. Então assim, se a gente... estou dizendo essa parte de uma forma racional, sem falar da parte sobrenatural, da fé e tal. De uma forma racional, a Bíblia é mais fiel ao seu manuscrito original do que os textos de Aristóteles e Platão, que a gente estuda como fatos originais e verdadeiros. Além disso, o Antigo Testamento é base para várias outras religiões, como por exemplo o judaísmo, e o povo judeu é o povo de Deus que a gente tanto lê aqui. E tem muitas coisas na Bíblia, na sua história, e no tanto que ela é perfeita, que não faz sentido ter sido escrita por homens. Os textos aqui, nenhum deles foi escrito ao mesmo tempo. O Pentateuco, que foi escrito por Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles são muito mais antigos do que, por exemplo, o livro de Isaías, que foi escrito muito tempo depois. E todos eles falam sobre coisas que se encaixam, que se encontram. Todos eles falam sobre Jesus. Cara, Isaías profetizou a vinda de Jesus mais de 400 anos antes de Jesus realmente vir. E inclusive ler Isaías é uma coisa assim que explode a sua mente, porque não faz sentido um homem, carne e osso, saber que Jesus viria quase 500 anos depois do que ele escreveu. E que pessoas em lugares diferentes escreviam coisas muito parecidas, livros completamente diferentes falam sobre coisas muito parecidas em lugares completamente diferentes. E esses textos foram minuciosamente traduzidos e protegidos durante o tempo. E eu creio, agora dizendo de forma sobre a fé, eu creio que Deus protegeu o livro dele e por isso ele é tão real. Eu creio que essa é a verdade, que o Deus que não foi criado e o único Deus é o Deus da minha Bíblia, da Bíblia. E eu creio que ele protegeu o livro dele. Por isso que ela é tão perfeita, por isso que ela não se perdeu com o tempo e por isso que ela sobrevive e vive até hoje. Além disso, quando você começa a ler a Bíblia, a forma com que ela fala com você é tão absurda que não pode ter sido um livro escrito por um homem. Eu leio muito, gente, vocês sabem, ano passado eu li 60 livros, e 70, né? 70 livros, e nenhum livro fala comigo da forma com que a Bíblia fala. Então, não pode ter sido escrita por homens. Eu não consigo acreditar nisso, não consigo. É uma coisa que antes era o contrário e de repente a chave virou. E, cara, eu morro por esse livro aqui. Mesmo, pela verdade do Evangelho, por Jesus Cristo. Vika, você acha que uma mulher crente deve se casar apenas com homens da igreja? Sim, primeiro porque julgo desigual é pecado, e isso nós vamos ver lá em Coríntios. Tá lá em 2 Coríntios 6, 14... 15. Não se juntem com descrentes, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como que pode Cristo e o diabo estarem de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? E isso, gente, porque quando você conhece a Deus e ama Jesus e vive pra Ele, é impossível você conseguir ter o relacionamento mais íntimo da sua vida, fisicamente, com uma pessoa que não o ama. Digo por mim, cara, é completamente
completamente impossível, inconcebível pra minha cabeça hoje eu pensar em namorar um cara que não ama Jesus. Seja do jeito que for, da forma que for, se ele tem outra fé, outra crença, eu não ia conseguir, gente. É muito difícil você ser um cristão que verdadeiramente vive pro evangelho e conseguir se apaixonar por alguém que não é apaixonado pela coisa mais importante da sua vida. Porque, gente, Jesus não é uma parte da minha vida. Jesus não é a religião que eu sigo. Jesus é a minha vida. Não sou eu mais quem vivo. Jesus é que vive em mim. E como que eu vou casar com um homem que não ama ele dessa forma? Como que a gente vai criar os filhos? Como que a gente vai educar os filhos em relação aos princípios bíblicos? Tipo, não tem como. Eu vou querer ensinar os meus filhos de acordo com as coisas bíblicas e meu marido vai chegar e vai desmandar tudo. E eu não tô dizendo que o problema é uma pessoa não crer como eu, de forma alguma. Mas eu posso escolher não casar com um homem que não crê da mesma forma que eu. E é muito doido, gente, como esse assunto rende polêmica. Porque as pessoas simplesmente não querem sair da zona de conforto e procurar um homem de caráter que vai morrer por mim como Jesus Cristo morreu pela igreja, porque é isso que diz: esposas, respeitem os seus maridos, maridos, amem as suas esposas. E o mandamento é que os homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, morrendo por elas. Como que eu sei que eu vou ter um marido que vai morrer por mim e me amar da forma que eu mereço ser amada e preciso ser amada, se o cara não for totalmente 100% apaixonado por Jesus? Eu sei que é muito complicado esse assunto, tem muita gente que parece que, meu Deus, enfiou o dedo na ferida, assim, de falar sobre isso. Mas, gente, é verdade, eu não estou aqui pra agradar homens, estou aqui pra agradar a Deus, e é o que Ele diz na palavra dele: não ponhei-vos em julgo desigual, porque é muito complicado. Eu posso dizer com certeza absoluta que se você for verdadeiramente apaixonado por Jesus, você não vai querer tá com alguém que não é. E só quem verdadeiramente é sabe por quê. Porque eu quero acordar de madrugada e contar pra orar e viver uma coisa incrível com Deus, e poder acordar cedo e contar pro meu marido e ele chorar junto comigo, e orarmos de joelhos no quarto adorando ao Senhor, e entender, por exemplo, também que crente não transa antes do casamento. Como é que um cara que não é cristão, nessa altura do campeonato, 2020, vai entender que eu não vou transar antes do casamento? Tem muita coisa envolvida, gente. Ir ao culto de domingo, cara, eu quero muito um homem que vai estar comigo do meu lado no culto. Que tristeza ir sozinha no culto. Imagina, casada, 10 anos casada e indo sozinha todos os domingos. E tendo que, talvez, por exemplo, eu dando meu dízimo e o meu marido sem entender por que eu dou o dízimo. Gente, é muita coisa envolvida. E eu te garanto, e eu sei que se você tá me ouvindo, você é verdadeiramente apaixonada por Jesus, eu sei que você não quer um homem que não seja. E a verdade é essa. Se Jesus não é tudo na sua vida, é fácil conviver com alguém que também não tem Jesus como tudo na vida. Mas quando nós temos, cara, é muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Em algum momento a sua fé já falhou depois que você se converteu? A minha fé, assim, crer que Deus existe, crer que Deus está cuidando, crer que Deus está no controle, não. Assim, eu tenho muito mais altos e baixos com o relacionamento com Deus do que com a fé em si. Eu nunca duvido que Deus existe, eu nunca duvido que Deus tá no controle, eu nunca duvido de nada disso. Eu duvido, a gente tem aquela fé, né, às vezes que deu uma coisinha, a gente já tá adorando bezerro de ouro. Mas, duvidar da existência de Deus, não, desde que eu me converti, nunca. O que aconteceu foram ter altos e baixos de relacionamento, tipo, semanas em que a minha vida de oração esfriou, em que eu tava com preguiça de ler a Bíblia e acabei sem ler a Bíblia, sabe essas coisas assim? Isso já aconteceu, mas é normal, gente, porque somos carne, não somos perfeitos e precisamos de Deus até pra orar. Então, quando a gente acaba ouvindo demais o mundo, se envolvendo demais com coisas do mundo, por exemplo, lendo muito, isso sempre acontece comigo. Quando eu tô muito obcecada por livro, a minha vida com Deus diminui bastante, porque eu fico muito querendo ler e tal. Celular também atrapalha muito. Cara, tem muita coisa, mas basicamente a minha fé continua intacta, assim, minha fé, eu creio que Deus existe, ponto, não existe pra mim outra opção. Mas relacionamento com Deus sempre dá aquela bagunçadinha, assim, aquela montanha-russa. Vika, como não sentir medo de orar em público? Orar e orar um pelos outros e orar em público é mandamento. Lá em Tiago 5,16 a gente vai ter um texto sobre isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E aí que entra, o poder de fazer não é nosso. O poder de curar, o poder de salvar, o poder de tocar é de Deus. Então, quando você se liberta disso, de achar que é por você,
as coisas ficam muito mais fáceis e a ousadia vem. Eu tive muito esse problema e tenho tido esse problema, preciso me subir em cima assim da minha ousadia e entender que não é pela minha força, não é pela minha oração bonita. Você pode orar 3 minutos, você pode orar 5 minutos, você pode orar 20 segundos. Quem faz é Deus. E entender isso, entender que o nome de Jesus tem poder, que quando o nome Jesus é pronunciado, trevas vão embora, que correntes se quebram, que o mundo espiritual se move e que Deus trabalha por aqueles que Ele ama e para que o nome dele seja glorificado. Menina, o medo vai embora. É Ele que faz, não é a gente. A única coisa que a gente precisa fazer é ir. O resto Deus faz. Te garanto, todas as vezes que eu fui, que eu venci o meu medo, a minha vergonha, e fui, Deus fez, porque é Ele que fez, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quiser, e sempre tem aquele negócio, e se eu orar e a pessoa não for curada, e se eu orar a pessoa não acreditar, e se eu orar e tal coisa não acontecer? Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, Ele faz as coisas de formas que a gente não compreende, mas o mandamento é que a gente vá, que a gente ore, que a gente faça. O resto, Deus se move da forma mais linda e mais incrível possível, gente. Saia do seu lugar, da sua zona de conforto. O cristianismo não é zona de conforto. E compreender isso é libertador. Deus é que faz. A gente só precisa ir, colocar a mãozinha e falar: declaro cura em nome de Jesus. O resto é Ele que faz. O que você acha das pessoas que têm outras religiões? Acha errado acreditar em outra divindade? Gente, eu acho muito idiota esse tipo de pergunta, assim, com todo respeito. Porque, assim, é óbvio que não existe problema nenhum a pessoa do meu lado acreditar em outra coisa. É óbvio. Mas eu vivo a minha vida com a Bíblia sendo verdade absoluta e Jesus sendo o único Senhor e Salvador. Eu obedeço Ele, obedeço a Bíblia. E a Bíblia diz: pregai a toda criatura, sendo de outra religião ou não. Eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu falo de Jesus para as pessoas, as pessoas me perguntam, eu respondo segundo a Bíblia. Então, assim, a minha parte, a nossa parte como cristãos, nós temos que fazer. Mas a gente tem que entender que quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo e somente Ele. Não, eu posso ficar na ladainha no ouvido de uma pessoa de outra religião por 7 horas. Não sou eu que vou convencer, é só o Espírito Santo. A gente não pode invadir o espaço do outro, a gente não pode ofender, a gente não pode... não, a gente não pode queimar terreiro igual muita gente faz, igual muita gente fala, a gente não pode virar mesa branca, não pode fazer nada disso, gente. Jesus só agiu pelo amor. O nosso dever como cristão é amar. Ponto. Amar. Eu creio que Jesus é o único Senhor Salvador. Eu creio que Jesus é o único caminho pra Deus. Eu não acredito em nenhum outro Deus. Eu acho que tá tudo errado. Mas é a minha vida, é o jeito que eu vivo, o jeito que eu creio. E eu não posso atingir o espaço do outro, mas tenho que obedecer o meu Deus. Esses dias teve uma discussão no Twitter onde as pessoas falavam que os cristãos eram intolerantes religiosos por acreditarem em somente um Deus e falar que as outras religiões estão erradas. E assim, gente, isso não é intolerância, é viver o que a nossa palavra diz. E Deus fala: eu sou o único Deus. Jesus diz: eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, é um caminho. E uma coisa é certa: ou Jesus era louco ou Ele era Deus. Pra mim, Ele é Deus. Creio de todo o meu coração nisso, eu aposto a minha vida nisso, morreria por isso. E eu viver isso 100%, acreditando, obedecendo a palavra, pregando, eu não tô sendo intolerante religiosa. Eu seguindo os princípios bíblicos, eu não estou sendo intolerante religiosa, eu estou vivendo segundo a minha fé. E se você tem uma fé diferente e você não vive a sua fé como se ela fosse verdade absoluta, por que você vive ela? Tipo, não faz sentido pra mim você seguir uma religião que você acha que, mas tem outros deuses. Não faz sentido isso, gente. Por que você segue um Deus que você acha que é mentiroso? Que você acha que, eu sigo aqui esse cara, mas pode ter outro. Não, as religiões não abrem espaço para outras. Nenhuma religião. Tenho certeza que um candomblessista não acredita em Jesus. Um budista não acredita em Jesus. Todas e qualquer outra religião, nenhuma delas aceita e acredita que Jesus é Jesus. Que Jesus é o Senhor e Salvador. Por que quando o cristão fala que Jesus é o Senhor e Salvador e o único, as pessoas vêm falando que é intolerância religiosa? Não, é só viver a minha religião como verdade absoluta. E eu vivo a minha religião como verdade absoluta, assim como eu acho que as pessoas deveriam viver as suas religiões, sabe? Se você tem um Deus que você acha que ele tá mentindo pra você, dizendo que ele é Deus, por que você acredita nele, sabe? Tipo, o que você acha sobre pessoas trans na igreja? Gente, absolutamente nada. A igreja é pra todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e feridos. Vinde a mim todos
todos os que estão cansados e feridos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio pra todo mundo, todo mundo, todo mundo, pra mim, pra você, pelo seu irmão, pelo seu ex-namorado, pelo mendigo, pelo índiozinho que tá lá na mata, pelo chinês, pelo português, pelo americano, pelo francês, pelo inglês, pelo africano. Ele veio por todos nós, é pra todos. Jesus veio por todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira, não Deus amou o cristão, Deus amou o brasileiro, Deus amou o hétero, Deus amou o cis, não, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. O mundo, todos nós. Deus ama todos nós. Deus amava o Hitler, Deus ama o Bolsonaro, Deus ama a Dilma, Deus ama o Lula, Deus ama todos nós, gente. E a igreja é pra todos nós. Vem do jeito que você tá. O resto Jesus faz. Então é isso. Nossa, gente, eu tô derretendo de calor. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve neste canal e aguardem que logo tem o próximo Crentez, que daí vai ser, eu acho que o 4º episódio já, né? Estamos avançando. Muito obrigada pela sua companhia. Espero muito que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui alguma coisa. E é isso, me segue no Instagram também. Muito obrigada pela sua companhia. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e tchauzinho.